Oi pessoal! Hoje a gente escolheu falar um pouco sobre a missão do cristão. E aí, pensando na verdade que nós temos muitas missões, a gente tentou lembrar um pouco da primeira missão que a gente recebeu como batizados que nós somos. Que não foi só uma, foram 3, que a gente chama de tríplice missão, que todos nós recebemos a partir do momento do nosso batismo, que é ser sacerdote, profeta e rei. Quando a gente fala de sacerdote, a gente pensa direto na vocação, né? Mas nesse conceito, ser sacerdote é ser aquele que vive a missão da igreja, vive os sacramentos e entrega a sua vida a Deus. Não só na vocação. O sacerdote pode ser sacerdote, né? Viver a missão de sacerdote pode ser sacerdote, mas também pode ser ter uma família, também pode ser outras coisas. Mas nós usamos o exemplo do sacerdote para ser aquele que entrega a sua vida a Deus, vive os sacramentos e vive a missão da igreja, de verdade. Que é um chamado, né? A gente se entregar a Deus. Então a primeira missão é talvez a mais difícil, né? Que seja entregar a nossa vida inteira a Deus. Isso já seria em plenitude o que é ser cristão, né? Que é entregar a nossa vida para Deus. Mas a gente exemplifica isso, né? Porque o sacerdote de vocação sacerdotal é aquele que, né, sai da sua casa, sai da sua família para viver a família da igreja, para viver a comunidade, né? E se entregar para aquela comunidade. E é isso que a gente faz pro reino de Deus, para as coisas de Deus. A gente entrega a nossa vida e se abandona nela. A segunda palavrinha que a gente citou ali foi profeta. E quem é o profeta, né? É aquele que leva, é aquele que transmite a palavra de Deus, aquilo que ele recebeu. E nós, como cristãos, como católicos, precisamos fazer isso. E não simplesmente por ser a nossa missão, mas porque vira quase que uma necessidade, né? Quando a gente conhece esse amor de Deus, a gente quer transmitir ele, a gente quer passar ele para as pessoas. E ser profeta é isso. É não simplesmente viver a nossa fé ali no nosso cantinho, viver o nosso sacerdócio ali no nosso cantinho, mas é mostrar para as pessoas o quanto é legal viver isso e quanto vale a pena, né? Nas pequenas atitudes, no dar bom dia, sei lá, sabe, na vivência, no dia a dia. E às vezes a gente acha que tem que ser um negócio assim muito grande ou uma coisa muito fervorosa em dizer isso para as pessoas. A gente precisa lembrar que quando a gente está anunciando Deus para as pessoas, às vezes as pessoas nunca ouviram falar de Deus, elas não sabem o que é. Então a gente precisa cuidar da forma como a gente faz isso, mas a gente não assusta as pessoas com Deus, a gente não assusta as pessoas com Jesus. Porque Deus é simplesmente amor, não é... O profeta não é o que vai levar a palavra no sentido de julgar e de dizer, olha, isso é o certo e isso é o errado, mas não, é mostrar, transmitir mesmo, a palavra certa é transmitir o amor que Deus tem. E a partir disso as outras coisas vão consequentemente surgindo, né? A gente não pode pensar na nossa missão quando a gente quer refletir ou só quando a gente tá rezando. É uma missão do tempo inteiro, assim, né? Se eu sou profeta, se eu sou a pessoa que anuncia Deus, então eu todos os dias, desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu deito de novo, eu preciso ser sinal disso, com a minha própria atitude, com a minha própria vida. E às vezes a gente evangeliza as pessoas e mostra isso com o jeito que a gente é, com a forma como a gente se comporta em situações difíceis, em situações felizes. A forma como a gente mostra isso é o que faz as pessoas verem e sentirem às vezes Deus, muito mais do que a nossa pregação, ou o nosso texto, ou a nossa palestra. É a forma como a gente é cristão. E a terceira palavra, e muito importante para que a gente consiga agora entender todas as outras, é de ser rei, né? E quando a gente pensa em rei, a gente pensa no glamour de ser rei, no reconhecimento, no poder, né? Na passarela, no altar. E não é para ser esse rei que nós somos convidados. Não é essa missão que a gente recebe.
não é de ser esse rei. A missão que a gente recebe é de liderar e servir, né? E aí a gente pensa, nossa, como liderar e servir podem estar em uma pessoa só? Mas é exatamente essa pessoa que Deus espera que a gente seja. Porque foi essa pessoa que Jesus foi. Porque a partir do serviço dele, ele liderou pessoas, ele se tornou referência para as pessoas. E o quanto isso é importante no nosso dia a dia, né? Ele mostrou a liderança do sofrimento, a liderança do amor, a liderança da humildade. E o maior ensinamento que ele pode nos dar, nos dizendo que a gente tem que ser rei, quando que na verdade o único rei da nossa vida é ele mesmo, é humildade. É saber reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. E se nós somos reis, e se nós somos sacerdotes principalmente, que é aquele que se abandona em Deus, a gente precisa ter liderança na nossa própria vida, que é eu liderar a minha vida a ponto de saber tudo que eu preciso renunciar para ser sacerdote. Com humildade, com o meu testemunho e com a minha entrega total. É que eu cumpro a minha maior missão, que é ser cristão no mundo em que a gente vive. Então, esse é o nosso maior aprendizado, em relembrar lá o nosso batismo e lá da nossa missão que foi nos dada quando a gente era um bebezinho. Que de lá até o fim da nossa vida, a gente pertence ao reino de Deus. E a gente volta para o reino de Deus. São 3 palavras e 3 conceitos, né, vamos dizer assim, que parecem muito clichês, talvez, que vocês podem já ter ouvido, mas são 3 coisas que se completam. E completam a missão. E como a Elis falou, a gente recebe essa missão lá no batismo quando a gente é bebezinho. E a gente não entende, mas agora a gente entende. E agora a gente pode assumir. E agora a gente pode fazer. Então essa é toda a questão. E é por isso que a gente trouxe esse tema novamente para as nossas vidas, né? Então se a gente conseguiu tocar um pouco o teu coração e te fazer relembrar de tudo que a gente pode relembrar aqui também conversando sobre isso, a gente quer te deixar o convite de se vestir de coragem, assim, de vontade, de prontidão, de entrega, para que também consiga cumprir a tua missão, né? A tua missão que é única, que é só tua. E também a gente quer muito que esse vídeo possa tocar outros corações. Então compartilha com todo mundo e faz com que todo mundo entenda e queira fazer parte de verdade do reino de Deus. Então curte esse vídeo, curte nossa página no Facebook, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!